Olá, tudo bom? Aqui quem fala é o Itiel Mendes, sou psicanalista clínico e eu quero fazer uma live aqui sobre o tema da baixa autoestima. Você conhece alguém que tem baixo autoestima? Alguém que sempre se vê de maneira depreciativa e não sabe como essa tendência de olhar para si foi formada? Então, quero fazer um convite para você. Fica aqui conosco nessa live e também compartilha. Enquanto eu estou falando com você, eu estou compartilhando essa live para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo e te convido a fazer o mesmo. Pega aí as pessoas, vai divulgando, divulgando, divulgando. E é isso. Pois bem, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero fazer uma pergunta sobre esse tema da autoestima. Quem é que dá a nota da sua autoestima? Quem é que dá a nota da sua autoestima? Algumas pessoas vão dizer que os outros, mas eu preciso te dizer, quem dá a nota para si mesmo é você. O que você faz é pegar os critérios que lhe apresentam como importantes e aplica eles a si. E você se avalia a partir deles. Isso é algo bastante interessante, porque assim, gente, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que alguém briga na rua. Essa pessoa brigou na rua. E uma pessoa pode olhar e falar: nossa, eu briguei na rua, que coisa horrorosa, eu sou uma pessoa isso, aquilo, não era para eu ter brigado, eu tava com raiva, mas não era para eu ter brigado. E uma outra pessoa pode fazer a mesma coisa, brigar na rua da mesma maneira e falar: é isso aí, sou brabo, bem que aquela pessoa merecia, dei o soco, bati, tomei um tapa aqui, mas bati. Ou seja, as pessoas vão olhar para determinados fenômenos, para determinadas ações e avaliá-las de maneiras distintas. Então, muito daquilo, praticamente tudo daquilo que nós temos como crivo avaliativo sobre si, vem de um critério que foi absorvido principalmente na sua infância, pelo convívio com as pessoas, principalmente com os seus cuidadores primários. E eu quero explicar com um pouco mais de detalhe como a nossa autoimagem é formada. Pois bem, ela não nasce pronta. Você não acordou, você nasceu com a sua autoimagem, nem com a concepção do que as coisas são, do que o mundo é, Deus. Não, você não nasce com essas concepções. Você não nasce aprendendo a comer necessariamente. É um prato de comida com garfo, não. Você é ensinado a isso. Você é ensinado a andar. Você é ensinado que se você cometer um crime, você vai preso. Isso tudo, a concepção de como as coisas acontecem para o ser humano e o que os outros seres humanos esperam de nós, ele é ensinado. O cavalo, ele não vai para a escola e aprende a ser cavalo. O boi, ele não aprende a ser boi. O gato não aprende a ser gato, o cachorro não aprende a ser cachorro, o macaco não aprende a ser macaco. Mas o ser humano precisa aprender a ser um ser humano. Se você ficar abandonado sem ser ensinado, você vai virar um ser que não sabe falar, que não sabe comer, que não sabe fazer mais nada. E isso é problemático demais. E a nossa autoimagem tem a ver de como eu já disse, como as pessoas, como as nossas ações tiveram um retorno. Por exemplo, você ficou quietinho. Você é uma criança e você ficou quietinha em algum momento. Aí alguém, um cuidador primário seu, mãe, pai, fala assim: olha,
viu como você é bonzinho, você ficou quietinho. Você está aprendendo ali que ser bonzinho é ficar quieto. Agora, se você aprende que ser devagar é ser lerdo, é ser chato, é ser isso e aquilo, você procura ser um pouco mais rápido. E se você não tem uma aptidão para ser mais rápido, você começa a desenvolver uma angústia nascida da expectativa ou da necessidade de ser mais rápido e da realidade de você não ser tão rápido quanto o quanto você queria. Então essa questão de como eu devo agir, como eu devo ser, ele é aprendido e absorvido. E a gente pegando essas informações do nosso meio, dos nossos pais, da escola, a gente vai criando a imagem que a gente tem do mundo e de nós mesmos. E para a gente falar de autoestima, a gente precisa entender que tipo de autoestima, quais são os tipos de autoestima a gente tem, né, conhecimento, né? Você tem uma autoestima que eu chamaria de variável, né, que é a avaliação que você faz que você emite daquilo que você faz, ou seja, você jogou bola, pô, joguei malzão. Caramba. Você fez o seu esporte, pô, hoje a minha jogada não foi legal, né? Você falou alguma coisa, vixe, não falei legal isso aqui. Você vai dar uma palestra, vixe, não falei bem. Ou seja, é uma avaliação daquilo que você fez. Pegue essa fala minha. É uma avaliação sobre aquilo que você fez. E vamos ser sinceros, a gente precisa reconhecer quando algo não vai como a gente quer. De fato, a gente precisa ter crivo para avaliar as coisas que acontecem conosco, porque, né, você tem que comer bem, você tem que estar em forma para a sua saúde, até mesmo por uma questão de autoimagem, né, de você olhar para si, se achar bonito ou se achar bonita. Você precisa performar bem no seu trabalho para que você ganhe mantenha o seu emprego, talvez até uma promoção, talvez até um elogio que te faça se sentir bem. Então a gente precisa performar, a gente precisa ter padrão de como a gente faz, e quando a gente não segue esse padrão, a gente precisa também fazer uma avaliação do que a gente precisa fazer para chegar nesse padrão. Isso é normal. Só que existe uma outra forma de autoestima, que é uma autoestima que eu diria uma autoestima profunda, por assim dizer. Uma autoestima fixa, uma autoestima estável, não sei se essa é a melhor palavra, mas autoestima profunda. A autoestima profunda não diz respeito àquilo que você faz. A autoestima profunda diz respeito a quem você é. E uma das piores coisas que nós podemos fazer é anexar, juntar, tratar como a mesma coisa aquilo que a gente faz com aquilo que a gente é. Isso dá um problema sério, porque as pessoas que fazem isso não falam, por exemplo, eu errei. Elas falam, eu sou horrível. A pessoa que comete algum erro num relacionamento, quer amoroso ou não, vai falar, em vez de falar, poxa, eu dei mole, vou corrigir. Essa pessoa vai falar, olha, eu não sirvo pra nada, eu sou um lixo. Ela vai julgar a sua própria existência a partir daquilo que ela fez. E isso é muito perigoso, porque nós estamos numa sociedade que cultiva a ideia de uma autoimagem irreal. Você precisa ser o melhor do mundo em tal coisa, e você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aí você vê a pessoa na internet passando férias nas ilhas, qualquer lugar longe aí, que eu sou péssimo em saber lugares turísticos. Mas você fica olhando, você vê o namorado da amiga dando flores, o seu não dá flores. Aí você fica não só julgando as pessoas à sua volta, mas se julgando a partir de critérios editados. Você fica se julgando a partir de coisas que você não conseguiu fazer diferente no passado, porque você não tinha recursos diferentes para fazer diferente no passado.
Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nosso valor não deveria ser tão variável, porque a gente erra. Nós erramos muito. Não sei você, mas eu erro muito. E nós não poderíamos nos culpar da forma que nós nos culpamos, nos julgar da maneira que nós nos julgamos, porque as coisas mudam, as pessoas erram. E é exatamente esse o perigo dos critérios irreais. Porque eu vou repetir aqui para você, gente, vamos lá. Uma pessoa precisa ter critério para avaliar sua performance, sua prova, se você fez bem ou não fez bem na prova de matemática para você passar de ano, se você tratou bem o seu cônjuge para que você venha ter uma vida amorosa bem sucedida. Então, assim, você precisa se avaliar. E é normal você se avaliar. Você precisa ter padrões para avaliar, como eu disse, sua aparência, sua disciplina, seu caráter. Isso é muito legal. O problema é que você não pode utilizar um eu ideal irreal. Um eu ideal perfeito, porque as pessoas erram. Não sei você, mas eu erro muito. Então, quando você anexa aquilo que você faz àquilo que você é, aí, meu amigo, já era. Você vai viver se culpando. Você nunca vai estar bem com você mesmo, porque você sempre vai errar. Você é ser humano, você é uma pessoa normal, então você vai errar. E algumas pessoas, para tampar essa angústia, esse desconforto consigo mesmo, elas recorrem ao álcool, às drogas, elas veem nessas substâncias uma sensação temporária de valor que elas nunca conseguem sentir quando estão sóbrias, né? Mas a pergunta é de $1 milhão: por que é tão difícil mudar a autoestima? E eu, como psicanalista, com aproximadamente 3 anos de clínica, eu posso dizer para você que é muito difícil. É interessante como uma pessoa, como as pessoas têm uma dificuldade de mudar a forma com que elas olham para si, mesmo que elas saibam a raiz do problema, elas veem que foram as críticas do passado, bullying, abuso moral ou sexual, elas entendem a gênese que gerou, elas entendem aquilo que gerou o trauma dela, a baixa autoestima dela, se é o trauma, um ambiente na qual ela foi inserida quando criança. Então, assim, mas ela não consegue mudar. Por quê? Gente, nós estamos numa era, só fazendo um adendo aqui também, que tem a ver com a minha fala, com a minha palestra de hoje. As pessoas, elas encontram sentido até mesmo nas doenças. Você vê que tem gente feliz porque foi laudado com algum transtorno no CID. A pessoa recebeu um laudo. Ela recebeu um laudo e ficou feliz, alegre, contente porque recebeu um laudo. Ela ficou alegre, contente, feliz porque alguém deu um rótulo a ela. E as pessoas estão procurando rótulos. Eu quero fazer um adendo aqui. Com isso, eu não estou dizendo que não existam pessoas que de fato tenham transtornos, precisam ser curados, e essas pessoas podem sim ter transtornos de maneira real. Eu não estou questionando isso. Eu estou questionando a tendência das pessoas de não suportarem o vazio. A gente está numa era da desconstrução da identidade. E a gente vê tantas pessoas procurando pertencimento em várias tribos, porque entender que você não pertence a tribo nenhum, que você não tem uma identidade que é reconhecida pelo outro, cara, isso é terrível para uma pessoa. Então as pessoas preferem ter baixa autoestima, preferem ter uma autoestima ruim,
péssima, ao invés de não ter nenhuma autoestima. É como se você tivesse que fazer uma... Eu não sei nem se é possível, estou dando um exemplo. Como se você tivesse que fazer algum reparo na fundação de uma casa. Eu estou falando isso porque eu não entendo, então, pedreiros, engenheiros, por favor, não levem em consideração. Pensem só na linha do raciocínio, tá? Que eu estou querendo trazer aqui. Imagine que você quer fazer um reparo na fundação da casa, de uma casa. É difícil, provavelmente é difícil, porque aquilo ali está sustentando, e o que você fizer nessa fundação pode comprometer toda a casa, e isso dá um pânico, dá um desespero. É a mesma sensação de uma pessoa que tem baixa autoestima, quando ela começa a desconstruir a identidade dela, que foi construída na baixa autoestima. Ela tem medo de tudo aquilo desabar, é uma angústia, um medo que ela sente. Então é bem melhor para a pessoa ter alguma personalidade, ter alguma baixa autoestima, ter algo que ela possa chamar de sua personalidade, sua identidade, ao invés de ter o vazio, porque o vazio assusta. Às vezes abandonar uma identidade ruim parece mais difícil do que continuar sofrendo com ela. Então, aí a pergunta que eu faço: como a psicanálise, como a terapia psicanalítica ajuda a reconstruir a autoestima? Como? Vamos lá. É justamente aí que eu entro com você. Imagina que você tem medo de andar de teleférico. Lá antigamente no Rio de Janeiro tinha um teleférico que tinha um chão de vidro. Então você olhava o chão ali, dava um pavor, uma coisa horrorosa. E é interessante, porque assim, você olha aquilo tudo embaixo e sente um pavor. É como se alguém com alguma coisa amarrada nos seus peitos tivesse segurando na sua mão, e se você tivesse lá e tivesse medo, e essa pessoa fala pra você assim: olha, se isso aqui cair, eu tô aqui com você, te segurando. A terapia psicanalítica, ela atua como um suporte, para que você suporte a angústia do vazio, e enquanto você está lutando com a angústia do vazio, não lutando com a angústia do vazio, mas enquanto você está lidando com a angústia do vazio, você tem um suporte de alguém dizendo: eu tô aqui, vamos caminhar junto. Então, se você quiser realizar terapia comigo, terapia psicanalítica comigo, eu te convido a chegar aqui embaixo. Aqui embaixo vai ter um número do meu contato para que você agende a sua consulta, seu processo de análise, o seu atendimento, e vai ser um tempo muito bacana poder estar com vocês e atender você e ajudar você, seja seu problema autoestima ou não, beleza? Então é isso. Fiquem com Deus, um abração!